Olha, nós vamos agora fazer uma entrevista especial aqui no Hora H. Vamos tratar das pautas do Congresso Nacional agora em 2026. A gente está num ano eleitoral, portanto, temos pouco tempo, né? Porque segundo semestre, o parlamento todo está focado nas eleições, com muitos parlamentares sendo candidatos para renovar os seus mandatos. Então, a gente vai receber aqui para tratar desses temas, por exemplo, como o fim da escala 6x1, o PL da dosimetria. Vocês estão vendo já aqui no meu telão o nosso Gustavo Uribe, âncora da CNN, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Presidente Hugo Motta, bem-vindo ao Hora H, uma honra recebê-lo aqui. Eu vou passar a bola para o Gustavo Uribe, que está aí ao seu lado, estava aguardando para você estar conosco, e ele faz a primeira pergunta. Uribe, é com você. Presidente, obrigado por ter aberto espaço na agenda do senhor, que hoje foi atribulada, cheia de reuniões, ainda vão ter novas reuniões para receber novamente a CNN Brasil. Gostaria de começar perguntando, Thaís Herédia, sobre a escala 6x1. Hoje o senhor indicou para a comissão especial o presidente e o relator. A expectativa segue a mesma, aprovação em plenário dessa proposta até o final de maio, e o senhor vai conversar com Davi Alcolumbre para que o texto não seja muito modificado e não haja necessidade de voltar para a Câmara dos Deputados depois do Senado Federal? Primeiro, Uribe, dizer que é uma alegria lhe receber aqui na presidência da Câmara. Já estivemos por várias oportunidades nos estúdios da CNN, mas aqui na presidência é a primeira vez. Cumprimentar também a Thaís, todos os telespectadores do Hora H da CNN, e dizer que a pauta da 6x1 é uma das pautas mais importantes que o Congresso deve se dedicar ao longo do ano de 2026. A pauta da redução da jornada de trabalho, um tema que tem sido tratado no mundo todo, chega agora ao nosso país com a responsabilidade do Congresso conduzir essa votação com muito equilíbrio. Quando decidimos, no início desse ano, despachar a proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC 6x1, para a Comissão de Constituição e Justiça, nós já estabelecemos ali um cronograma de votação da matéria para que não transparecesse que o simples fato de despachar seria apenas uma medida procrastinatória para que a matéria não fosse votada. Nós cobramos da CCJ e lá o trabalho foi muito bem feito pelo presidente Léo Lomanto Júnior e pelo relator, o deputado Paulo Aze, na admissibilidade dessa proposta de emenda à Constituição. Nós anunciamos que, ao a matéria sair da CCJ e lá ela foi aprovada por unanimidade de maneira simbólica, nós imediatamente criaríamos a comissão especial, assim o fizemos, e hoje nós anunciamos os nomes escolhidos para presidir e relatar esse texto, essa matéria, agora na comissão especial, que irá discutir os detalhes daquilo que será levado ao plenário. Nós escolhemos 2 deputados que têm uma ampla interlocução na Casa, que já têm uma familiaridade com o tema, porque isso é muito importante para não transparecer à sociedade, a todos que estão envolvidos nesse debate, que nós estamos construindo uma matéria dessa amplitude em apenas 30 dias. Não é verdade. A Câmara já discute essa matéria há algum tempo. O deputado Léo Prates, que vai relatar na comissão especial a matéria, ele foi presidente da Comissão de Trabalho aqui na Câmara e lá ele discutiu ao longo do ano de 2025 a matéria. O deputado Alencar Santana, que será o presidente da Comissão Especial, é um deputado que, antes de eu me tornar presidente, já debateu comigo a questão da redução da jornada de trabalho, e o que eu pedi a esses parlamentares é que conduzissem esse debate com muito equilíbrio, que todos possam ser ouvidos, não só os representantes dos trabalhadores, mas também todo o setor produtivo que emprega, os membros do governo, para que a matéria possa ser, digamos, arredondada da melhor maneira possível e que isso possa ser construído de uma maneira que nós entreguemos à classe trabalhadora essa redução da jornada de trabalho com uma forma que a absorção
dessa redução de jornada de trabalho pelo setor que emprega, sendo também possível dentro de uma condição não é suportável e que isso não venha a representar um dano à nossa economia, um dano à nossa produtividade. Então, essa é a nossa meta principal, é construir a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, o que, na minha avaliação, atende à classe trabalhadora, atende às famílias brasileiras que, com um tempo a mais para o lazer, para a família, para cuidar da saúde, nós vamos estar dando mais qualidade de vida e, penso eu, que mais produtividade e estímulo para quando em ambiente de trabalho esses trabalhadores se sintam ainda mais estimulados a, nas suas funções, produzirem mais. Pois não, Thaís? Presidente, eu estou me coçando aqui, porque o senhor sabe que eu cubro economia há muitos anos, mas eu não estou me aguentando. Eu vou acabar fazendo uma pergunta da política, vou invadir a seara do Gustavo Uribe aqui, porque o senhor tem na mesa um projeto de lei que foi enviado pelo governo federal que vai trancar a pauta da Câmara dos Deputados em algum momento. E há, obviamente, uma disputa pela paternidade desse projeto. Eu entendi, pela sua colocação aqui, que o senhor está tentando, de alguma forma, botar todo mundo na mesa, colocar todo mundo junto ali para ser um movimento conjunto. Mas tem uma decisão objetiva para ser tomada sobre o encaminhamento do projeto do governo. Qual será essa decisão? Thaís, me parece que essa já é uma questão vencida. O cronograma estabelecido por mim foi que nós analisaríamos a PEC. Quando o governo enviou o projeto de lei com urgência constitucional, que é uma prerrogativa do presidente da República, que nós respeitamos, nós já havíamos pré-estabelecido esse cronograma e será esse cronograma que será perseguido aqui na Câmara dos Deputados. Nós vamos seguir com aquilo que foi previamente, antes do envio do projeto de lei, estabelecido. Esse será o caminho para a tramitação da matéria, até porque temos a certeza de que o veículo legislativo para promover essa redução da jornada de trabalho adequado é por proposta de emenda à Constituição, já que, por projeto de lei, poderíamos gerar uma certa insegurança jurídica sobre a possibilidade de se fazer redução de jornada de trabalho ou não por projeto de lei. Então, nós vamos seguir com a proposta de emenda à Constituição para que o debate possa ser feito da melhor maneira possível, que possamos aí aprofundar os efeitos dessa mudança, que todos os setores possam trazer as suas posições e podermos, da maneira mais responsável possível, entregar à classe trabalhadora do Brasil a redução da jornada de trabalho. Presidente, que formato o senhor vê como mais adequado? Uma escala 5x2, uma regra de transição de quanto tempo? Eu penso que tem muitas nuances aí que serão debatidas ao longo da comissão especial. Não gostaria de antecipar, Uribe, nenhum posicionamento, já que esse é um tema que tudo que você fala se gera uma série de interpretações. Então, eu gostaria de deixar a comissão trabalhar, até por respeito ao presidente que foi indicado hoje, ao relator que foi indicado hoje. Eles irão começar o trabalho amanhã, um plano de trabalho deverá ser apresentado e aí nós vamos agora partir para o debate. Eu quero que essa condução ela seja feita da maneira mais responsável possível, porque eu penso que é isso que o Brasil espera nesse momento da Câmara dos Deputados. Thaís. Presidente, eu quero insistir ainda uma última pergunta sobre a 6x1, que é do prazo. O presidente Lula tem uma pressa danada, queria que essa proposta já tivesse aprovada rapidamente, inclusive para ser embrulhada ali para a campanha eleitoral. O mesmo deve querer as lideranças políticas daí. Qual é o prazo que o senhor está vendo para essa PEC ser aprovada? Nós estamos trabalhando, Thaís, desde quando eu estabeleci o cronograma, com a possibilidade de votarmos a PEC até o final do mês de maio. É claro que isso depende do humor político da Casa, depende dos líderes partidários, dos parlamentares que vão fazer parte dessa comissão especial, das emendas que serão apresentadas, para que o texto possa ser arredondado. Uma sinalização muito positiva que vimos aqui foi a aprovação na CCJ, não é se dá de forma simbólica. Todos os partidos acabaram votando a favor dessa redução da jornada de trabalho. Eu espero que o mesmo sucesso que tivemos na CCJ possamos ter na comissão especial e no plenário. O compromisso que eu assumo
com o Brasil nesse momento é que, ao sair da comissão especial, nós vamos imediatamente levar a matéria ao plenário para que a vontade da ampla maioria da Casa possa ser estabelecida, não é, nessa matéria que é tão importante para o nosso país. Eu tenho muita convicção que nós vamos trabalhar intensamente nos próximos dias, nas próximas semanas, para, quem sabe, ainda no mês de maio, no mês do trabalhador, nós possamos entregar essa grande vitória a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Eu tenho, Thaís, muita responsabilidade naquilo que eu sempre procuro fazer. E olhar essa discussão da jornada de trabalho no momento em que nós temos hoje milhões de trabalhadores que saem ainda de madrugada de casa, ou seja, muito antes do início da contagem da sua jornada de trabalho, que chegam muitas vezes horas depois, porque pegam horas no trânsito, até chegar em casa para o momento de descanso, é fazer um pouco de justiça nesse balizamento daquilo que de fato representa a jornada de trabalho exata dos trabalhadores brasileiros, que na minha avaliação é bem maior do que aquela que está estabelecida do momento em que ele chega, que ele entra no seu trabalho e do momento que ele sai. Então, eu penso que essa redução ela faz também um pouco de justiça com esses trabalhadores e principalmente também com as mulheres que muitas das vezes querem um tempo a mais para estarem com seus filhos, para poder isso influenciar na educação de toda uma geração que, com a presença da mãe, que com a presença do pai em casa, nós sabemos que isso ajuda na formação das nossas crianças. Então, eu vejo essa matéria como uma matéria que irá trazer qualidade de vida para o povo brasileiro, reconhecendo a importância que esses trabalhadores têm para a nossa economia e para o nosso país. Presidente, a gente estava até falando no Hora H agora há pouco sobre uma ideia do presidente Lula, ele ainda não tomou uma decisão definitiva de acabar com a taxa da blusinha. E ele tem avaliado a possibilidade de enviar uma medida provisória ou um projeto de lei. O senhor já foi consultado a respeito disso? O que o senhor avalia que seria o mais adequado nesse caso? Uma medida provisória ou um projeto de lei? A minha visão acerca desse assunto é que o governo ainda está dividido acerca da decisão política de se mandar ou não a revisão dessa taxa, que ficou conhecida como a taxa das blusinhas em nosso país. Eu conversei com alguns ministros de posições diferentes. Os ministros da ala política têm a decisão, têm a visão de que o presidente deve se enviar uma medida que venha a acabar com essa taxa, e os ministros da área econômica têm uma posição diferente, não só porque se preocupam com a questão fiscal, a arrecadação, mas mais do que isso com aquilo que vem afetar a indústria nacional, que sofre bastante quando esses produtos de fora entram aqui sem pagar impostos e a competitividade fica prejudicada, onde o produto nacional acaba tendo uma carga tributária maior do que o produto que é produzido fora do Brasil, e isso tem um efeito na geração de emprego, na geração de renda do nosso país. Então, esse é um debate que, em o presidente decidindo enviar a medida, nós vamos fazer. Vamos ouvir os líderes, vamos levar em consideração todos esses impactos para analisarmos se o Congresso concorda ou não com o fim dessas taxas. Eu digo sempre que medidas que vêm a reduzir impostos sempre são muito bem recebidas aqui no Parlamento, mas que essa é uma medida que ela tem um efeito para a produção nacional. Então, requer de nós ainda mais responsabilidade para com esse tema. Então, em o presidente decidindo, nós vamos aqui tratar com a máxima responsabilidade, levando em consideração todas as variáveis para que a melhor decisão seja tomada em favor do país e que não possamos apenas confundir isso com uma medida de ano eleitoral, para que não venhamos a tomar nenhuma atitude que logo nós venhamos a nos arrepender, porque ela traz um efeito maléfico para a nossa economia. Thaís. Uribe, vou chamar aqui a participação dos nossos colegas, a Juliana Lopes e o Pedro Venceslau já estão aqui comigo. Juliana vai fazer a pergunta dela. Presidente Hugo Mota, muito obrigada pela participação. Queria perguntar de um outro tema importante nessa semana, dosimetria, veto do presidente Lula que vai ser analisado com uma possibilidade de derrubada. Conversei com alguns partidos, pessoal, um deles que pretende, se esse veto for realmente derrubado, acionar
o Supremo Tribunal Federal, judicializar essa questão. Queria uma análise do senhor sobre a ida desse tema, mais um deles, para a decisão dos ministros do STF, se isso de fato acontecer. Olha, Juliana, primeiro dizer que eu talvez tenha sido a pessoa que mais se debruçou sobre esse tema durante o ano de 2025. Praticamente a pauta da Câmara dos Deputados, ela ficou o ano todo de maneira recorrente trazendo essa pauta da anistia para o nosso dia a dia aqui e para as nossas votações aqui na Câmara dos Deputados. E eu pude, de certa forma, ajudar na construção de uma solução possível que nós não deixássemos de levar em consideração o gravíssimo ocorrido no 8 de janeiro, lá de 2023. Foi muito grave o que aconteceu e pudéssemos, de certa forma, também dar as condições do próprio Poder Judiciário reinterpretar penas exageradas que foram dadas a pessoas que participaram desse ato. Então, essa construção que nós saímos de um projeto de anistia para um projeto de dosimetria foi a construção política possível para que não causássemos uma crise institucional ainda maior em nosso país. E essa construção ela foi muito dolorosa, digamos assim, para o parlamento, porque muitas versões foram criadas, o assunto trazia, de certa forma, toda uma maneira de insuflar as militâncias, tanto de um lado como do outro, e muitas das vezes a preocupação com as vítimas, não é, dessa situação toda ficavam, de certa forma, um pouco em segundo plano. Então, a construção possível foi esse projeto da dosimetria, que foi aqui relatado pelo deputado Paulinho da Força, aprovado com ampla maioria na Câmara e também no Senado. O presidente vetou esse projeto e eu penso que ele traz, na minha avaliação, uma maneira de virarmos essa página triste da história do país. Nós temos a condição de, com esse projeto, ajudar na pacificação, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, que foi quem julgou essas pessoas, poderá, de certa forma, com a derrubada desse veto, fazer a reinterpretação dessas penas, tendo condição de poder decidir pela redução e praticamente todas as pessoas que ainda hoje estão detidas possam retornar aos seus lares numa condição onde as penas possam ir para um outro regime que não seja o regime fechado. Então, é uma construção política, na minha avaliação, muito responsável. É uma maneira de podermos, de certa forma, avançar na solução desse problema e, nisso, podermos demonstrar que o Congresso Nacional pôde, na sua divergência, na sua pluralidade partidária, construir uma solução para um tema tão difícil como esse. Então, eu tenho convicção, não é, que na análise da próxima quinta-feira o Congresso irá optar, na minha avaliação, pela maioria aqui da Câmara e pela maioria do Senado, pela derrubada do veto e, com isso, nós vamos ter a condição de podermos reduzir essas penas e, de certa forma, poder aí virar essa página triste da história do Brasil, resolvendo de uma vez por todas esse imbróglio em torno do que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. O presidente Pedro Venceslau vai fazer uma pergunta dos nossos estúdios. Presidente, a oposição diz que não é possível reduzir a jornada de trabalho sem diminuir a carga tributária. Ontem, o deputado Ricardo Salles veio até a Fiesp, se reuniu com o Paulo Scaff e saiu de lá com a decisão de acionar o Supremo Tribunal Federal, decisão que conta com o apoio da Fiesp. Queria saber como é que o senhor avalia essa decisão e como é que está sendo o seu diálogo com essas entidades que têm resistido à mudança na escala de trabalho. Eu penso que discutir redução de jornada de trabalho, querendo, de certa forma, voltar a se discutir desoneração da folha de pagamento, é não querermos enfrentar uma situação que necessita que tenhamos, de certa forma, não é, outros instrumentos até para que se estabeleça essa redução da jornada de 44 para 40 horas. Nós precisamos, nesses próximos 30 dias, e antes de iniciar aqui a nossa entrevista, eu estava com o presidente da CNI, diversos presidentes de Federação de Indústrias dos nossos estados, para justamente dizer que as portas aqui da Câmara estarão abertas para podermos dialogar ao longo desse mês na construção desse texto. Eu penso que trazer essa discussão sobre
desoneração de folha, isenção de impostos, que nós sabemos que, num passado recente, essa própria desoneração ela deveria ter sido feita por um tempo e acabou se estendendo, não é, pela força, o lobby desses 17 setores que foram até então beneficiados, não é o mais correto para o momento, até porque isso traz um forte impacto fiscal. Então, nós não podemos resolver um problema criando outro problema. Nós temos que, com capacidade, com espírito público, com rigor técnico, encararmos a decisão política de se reduzir a jornada de trabalho. Me parece que essa é uma decisão que permeia aqui a grande maioria dos parlamentares, que atende a mais de 70% da população brasileira. Podemos entender a forma de fazer isso sem criar um outro problema para o nosso país. Esse será, não é, o nosso desafio nos próximos dias, e eu penso que com muita dedicação nós vamos conseguir sim, não é, elaborar o melhor texto possível para que essa redução seja viabilizada e possamos, de certa forma, também, não é, entender, não é, o aspecto do ponto de vista de quem emprega, que precisa também ser ouvido nesse debate, e com isso construirmos a melhor matéria possível. E com relação a acionar o Supremo Tribunal Federal, eu quero dizer que nós estarmos levando os nossos problemas para um outro poder, e isso não é bom. Eu vejo aqui muitos parlamentares reclamarem da interferência do Supremo no dia a dia das matérias que nós votamos aqui na Câmara. Eu vejo isso sempre de uma maneira muito... qual seria a palavra? Eu vejo isso como não correto fazer. Por quê? Porque eu penso que os problemas da política, do Congresso, devem ser discutidos aqui. Se você tiver argumento, você vence o debate, você sai como vencedor, porque se estabelece a maioria, e quando você perde, não é, no debate das ideias, ganha aquele que conseguiu argumentar melhor, e nós somos um sistema democrático onde a maioria deve se estabelecer. Quando você transfere para a seara do judiciário aquilo que deveria ser resolvido aqui, eu penso que isso não é bom. É por isso que eu tenho plena convicção de que nós vamos avançar nesse debate aqui na Câmara e que nós iremos, sim, encontrar o texto que venha a ser a convergência da grande maioria da Casa para aprovarmos a redução da jornada de trabalho no Brasil. Presidente, para encerrar nossa conversa, o senhor tem uma agenda atribulada. Gostaria de saber apenas de 3 projetos como estão a tramitação. O primeiro deles é o PL da misoginia. O senhor considera que é possível aprová-lo quando? Eu criei um grupo de trabalho, onde nomeei a deputada Tabata Amaral como coordenadora desse grupo de trabalho. Todos os partidos da Casa estarão representados nesse grupo, para que uma ampla discussão possa ser feita, já que a aprovação no Senado gerou muita polêmica, então eu penso que isso ajuda a amadurecer a matéria, e nós queremos sim votar esse projeto de lei, quem sabe agora no mês de junho. Por quê? Porque nós já deixamos claro que o combate à violência contra a mulher, o combate ao feminicídio, para nós é uma prioridade. E aprovar esse projeto de lei da misoginia é dizermos ao Brasil que a violência contra a mulher, em qualquer nível, não será mais aceita pelo nosso país. Então, nós vamos avançar nesse debate. A deputada Tabata está com o dever de construir a convergência em torno do texto, o consenso, para que possamos aí, no final dos 45 dias que o grupo de trabalho terá de duração, podermos levar a matéria ao plenário. Essa é a nossa ideia, porque penso que fazer isso é sinalizar às mulheres brasileiras que nós não vamos mais ser coniventes com nenhum tipo de violência contra elas. E agora, sim, para encerrar, é possível votar nesse ano o PL da inteligência artificial e das terras raras? Nós vamos, com relação à inteligência artificial, ter o relatório apresentado no próximo dia 19 de maio. Nós acertamos isso com a presidente da Comissão Especial, a deputada Luísa Canziani, e com o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e vamos tentar votar em plenário no dia 27 de maio. Já estabelecemos esse cronograma, vamos construir, é claro, com os líderes, esse é, vamos dizer, o desejo da presidência da Câmara. E com relação aos minerais críticos, no próximo dia 4 de maio, ou seja, semana que vem, o deputado Arnaldo Jardim apresenta o seu relatório, e a nossa ideia é pautarmos na próxima semana esse projeto tão importante do ponto de vista estratégico para o Brasil. Presidente, agradeço a entrevista do senhor.
Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, ao vivo aqui no Hora H, abriu espaço na agenda atribulada dele dessa semana para falar conosco. Obrigado, espaço sempre aberto na CNN Brasil para o senhor. Muito obrigado, Uribe, obrigado, Thaís, obrigado, Pedro, obrigado, Juliana. Muito obrigado também a você, telespectador, que nos acompanhou aqui pela CNN. Thaís. Uribe, obrigada a você, meu caro, por ter viabilizado essa entrevista com o presidente Hugo Mota. Presidente, obrigada, volte sempre, espaço sempre aberto. Uma boa noite, uma boa semana para o senhor. Aos dois, eu volto já com vocês.